Novembro de 1937. O céu sobre a Bélgica era uma densa parede negra, sem estrelas. O tipo de noite que parece feita para impedir que algo de bom aconteça. Um avião Junkers cruzou aquela escuridão, transportando várias pessoas cuja importância para as casas reais da Europa era inestimável. Entre elas, uma princesa grega grávida de 8 meses que havia tomado uma decisão que qualquer médico da época teria desaconselhado veementemente, mas que ela tomou mesmo assim, porque havia razões que se sobrepunham a qualquer conselho médico. Razões que tinham a ver com amor e dever, com aquela mistura peculiar de sentimentos que define as pessoas que cresceram sabendo que certas obrigações são inegociáveis. Ninguém a bordo sabia o que ia acontecer nos próximos minutos. Ninguém nunca sabe. Esta é a história de Cecília da Grécia e Dinamarca. Uma mulher que viveu à margem do poder real sem jamais ocupar um trono, que cresceu entre palácios e exílios, que construiu uma vida adaptando-se a um mundo que mudava mais rápido do que qualquer protocolo conseguia acompanhar, e que morreu aos 26 anos, com o filho que esperava num campo na Bélgica por ter escolhido acompanhar o marido ao funeral de um cunhado. Se você se identificou com essa história, inscreva-se. Continuar contando histórias como essa depende do seu apoio. E essa história merece ser contada na íntegra. Cecília da Grécia e Dinamarca nasceu em 25 de junho de 1911 em Atenas, no seio de uma das famílias reais mais extensas e complexas que a Europa já havia produzido até então. Era a terceira filha do rei Constantino I da Grécia e da princesa Sofia da Prússia, neta do imperador Frederico III da Alemanha e bisneta da rainha Vitória do Reino Unido. Dois impérios distintos se entrelaçavam em sua árvore genealógica, com uma densidade que fazia de sua mera existência um nó da história, embora ela própria jamais tenha ocupado qualquer um dos tronos que essa árvore sugeria. A Grécia de 1911 não era o lugar tranquilo que tal linhagem poderia sugerir. Era um país jovem, regularmente abalado por crises que chegavam com a força das marés. Guerras, revoluções palacianas e a pressão das grandes potências europeias que viam o Mediterrâneo Oriental como um tabuleiro de xadrez para defender seus próprios interesses, com pouca consideração pelas preferências dos gregos. O rei Constantino era uma figura que gerava paixões igualmente intensas e opostas. Aqueles que o admiravam o viam como um monarca que tentava manter a dignidade de seu país em meio a pressões esmagadoras vindas de todos os lados. Aqueles que o detestavam o acusavam de fraqueza ou simpatias inaceitáveis. A verdade, como frequentemente acontece com líderes que governam em tempos difíceis e a partir de posições de poder limitado em relação a potências maiores, era mais complexa do que qualquer uma dessas versões extremas. Cecília cresceu nesse ambiente de constante incerteza. Sua infância se desenrolou em meio a palácios com cheiro de mármore frio e jardins perfumados com tomilho e o aroma do mar, entre conversas de adultos em que as vozes se abaixavam quando crianças se aproximavam, e aulas de idiomas que a prepararam para um mundo onde falar com reis de diferentes países não era um luxo, mas uma necessidade prática. Ao lado de seus irmãos, incluindo o futuro rei Paulo I da Grécia e a princesa Helena, que trilharia seu próprio destino complexo ao se casar com Carol II da Romênia, Cecília recebeu uma educação concebida para formar indivíduos capazes de atuar em qualquer corte europeia com igual desenvoltura e uma elegância que disfarça o esforço empregado. Ela era inteligente. Aqueles que a conheciam bem repetiam isso como se fosse sua característica definidora. Não a inteligência superficial de alguém que memorizou o que se espera dela, mas uma curiosidade genuína, uma maneira de processar o que via que ia além do protocolo e produzia observações que seus ouvintes lembravam muito tempo depois. Ela tinha energia vital. Ela tinha presença. Era o tipo de pessoa que, ao entrar em uma sala, não precisava chamar a atenção para si, porque a atenção vinha naturalmente. Ela tinha 5 anos quando seu mundo mudou de uma forma que não podia mais ser ignorada. Em 1917, as potências aliadas que lutavam na Primeira Guerra Mundial decidiram que a neutralidade do rei Constantino era, na realidade, uma forma de simpatia pela Alemanha que não podiam mais tolerar. A pressão aumentou até que a abdicação se tornou inevitável. A família juntou o que pôde e partiu para a Suíça, longe do calor do Mediterrâneo, longe de Atenas, longe de tudo que Cecília conhecia como seu. Foi sua primeira lição sobre a fragilidade do poder, sobre como um trono que parecia eterno podia desaparecer da noite para o dia devido a decisões tomadas em chancelarias distantes.
O exílio suíço não era uma miséria no sentido material, mas algo mais difícil de definir. A experiência de crescer sabendo que o chão sob seus pés pode desaparecer da noite para o dia, que títulos, palácios e os protocolos que organizam seu mundo são temporários, que decisões tomadas em escritórios distantes por pessoas que não a conhecem podem, de repente, apagar tudo ao seu redor. Essa lição, aprendida aos 5 anos de idade da forma mais concreta possível, deixou uma marca em Cecília que seus biógrafos identificaram na serenidade peculiar com que ela enfrentaria todos os golpes que a aguardavam. A serenidade de alguém que já sabe que as coisas podem desmoronar e aprendeu não sem esforço a permanecer de pé mesmo assim. Em 1920, a morte inesperada do rei Alexandre I abriu caminho para um retorno. Um referendo popular restaurou a coroa a Constantino e a família retornou a Atenas. Cecília tinha 9 anos. A estabilidade, porém, foi efêmera. A catástrofe militar grega na Anatólia, que ficaria conhecida como a Grande Catástrofe de 1922, trouxe tudo de volta à ruína. Constantino abdicou pela segunda vez e morreu em Palermo, em janeiro de 1923. Cecília tinha 11 anos quando perdeu o pai e ficou sem pátria pela segunda vez em apenas 10 anos. O acúmulo de perdas precoces não a destruiu. Moldou-a de maneiras que seus contemporâneos descreveriam por décadas. Aqueles que a conheceram na vida adulta descreveram uma pessoa que aprendeu a conviver com a impermanência sem ser consumida por ela. Serena na superfície, sim, mas com uma melancolia interior que aqueles que a observavam atentamente podiam perceber por trás de sua compostura, como uma camada mais profunda da pessoa que o mundo via em salões e encontros formais. Uma melancolia que não era uma tristeza crônica, mas algo mais específico, a constante consciência de que as coisas belas também são frágeis, e que essa fragilidade não diminui sua beleza, mas a realça. Foi nesse contexto de vida itinerante entre as cortes europeias, de uma existência construída sobre a certeza de que nada é definitivo, que Cecília conheceu o homem com quem compartilharia sua vida enquanto o destino lhes permitisse e com quem viajaria naquela noite de novembro de 1937. Seu nome era Ernesto Augusto de Hannover, príncipe e herdeiro da casa que outrora governara o reino de Hannover, antes de ser absorvido pela Prússia em 1866. Ele era um jovem de uma família profundamente enraizada na história aristocrática alemã, com laços que se estendiam como raízes a praticamente todas as casas reinantes da Europa, incluindo a família real britânica, com quem os hanoverianos compartilhavam uma história comum que remontava ao século XVII e que havia produzido a primeira linhagem de reis britânicos com esse título a ter origens alemãs. O encontro entre Cecília e Ernest Augusto não foi como o amor à primeira vista que os romances românticos preferem retratar, aqueles momentos de reconhecimento instantâneo que o tempo torna inevitáveis. Foi mais discreto e real. Duas pessoas que se conhecem porque frequentam os mesmos círculos, que se cruzam nas mesmas reuniões aristocráticas, que compartilham os mesmos primos distantes e as mesmas memórias de cortes que já não existem ou que existem apenas como elegantes sombras do que um dia foram. Era a familiaridade que advém de pertencer ao mesmo mundo fechado, onde todos se conhecem e onde as histórias de cada família são conhecidas por todos, com aquela intimidade particular de pequenos grupos que interagem há séculos. Com o tempo, essa familiaridade se transformou em algo mais. Tornou-se aquele laço específico que se desenvolve entre pessoas que cresceram com a mesma consciência da fragilidade das coisas, que sabem que o mundo pode mudar radicalmente de um ano para o outro, porque ambas testemunharam isso acontecer em suas próprias famílias e em suas próprias vidas. Um laço que não precisa de explicação porque se baseia em experiências compartilhadas que a linguagem comum não consegue descrever completamente. Ambos conheceram o exílio. Ambos conheceram a perda. Ambos aprenderam a caminhar em terreno instável, que pode se mover sem aviso prévio. Eles se casaram em 2 de setembro de 1931 em Gmunden, Áustria. Cecília tinha 20 anos. O casamento foi uma daquelas celebrações aristocráticas europeias do período entre guerras, que reunia representantes de dezenas de famílias reais em um único salão. Muitos deles já não ocupavam o trono, mas ainda possuíam títulos, protocolos e a firme convicção de que a linhagem sanguínea herdada continuava sendo uma distinção que o mundo deveria reconhecer, mesmo que a opinião mundial sobre o assunto estivesse mudando. Era uma Europa dançando sobre rachaduras
que ainda não haviam se aberto completamente, bebendo champanhe em salões de baile enquanto, do lado de fora, tensões aumentavam. Tensões que, em poucos anos, despedaçariam o continente de maneiras que nenhum dos convidados poderia ter imaginado naquela tarde de setembro. Mas em Gmunden, naquele dia, a cerimônia foi exatamente como os presentes a descreveram, elegante, repleta de simbolismo dinástico e é isso que os biógrafos enfatizam ao discutir esse casamento em particular, demonstrando uma emoção genuína entre os noivos. Não a emoção performática que os eventos aristocráticos públicos frequentemente produziam, aquela demonstração calculada de sentimentos para o deleite dos espectadores, mas algo mais interno e real. O tipo de emoção que existe quando duas pessoas realmente escolheram estar juntas em vez de terem sido guiadas a essa escolha pelas circunstâncias e suas famílias. O que ninguém naquele casamento poderia imaginar era que, 6 anos depois, aquele mesmo amor compartilhado os levaria a uma morte que o mundo assistiria horrorizado. Os anos que se seguiram ao casamento foram anos de construção paciente de uma vida familiar num continente que começava a mostrar as suas fissuras. Cecile e Ernst August estabeleceram-se principalmente na Alemanha, nos territórios históricos da Casa de Hanover, e começaram a construir aquela vida cotidiana que é a parte menos contada, mas mais real de qualquer existência. Os filhos que chegavam um após o outro, as rotinas que se estabeleciam com a solidez do dia a dia, os laços que se teciam com os ramos das suas respectivas famílias espalhados pela Europa. Aqueles que a conheceram durante esses anos a descrevem como uma mulher que encontrou em sua família uma estabilidade que a política e a história lhe negaram repetidamente durante a infância. Uma estabilidade não isenta das complicações do mundo ao seu redor, mas genuína em sua essência. Foi, segundo todos os relatos disponíveis, o período mais estável e gratificante de sua vida. Uma época em que a melancolia que aprendera na infância coexistia com uma felicidade concreta e cotidiana que ninguém lhe dera, mas que ela construíra por meio de suas próprias escolhas. A década de 1930 na Europa tinha uma textura particular que aqueles que a vivenciaram descreviam com as mesmas palavras, independentemente do país de onde falavam. A sensação de que algo estava se rompendo, de que as rachaduras que todos viam, mas ninguém queria nomear diretamente, estavam chegando a um ponto em que a estrutura não aguentava mais. Uma sensação que os mais observadores descreviam em seus diários e cartas com uma mistura de clarividência e uma esperança desesperada de estarem enganados. A ascensão do nazismo na Alemanha a partir de 1933 não foi um fenômeno que pudesse ser ignorado em qualquer lugar da Europa, mas também não foi algo que muitas famílias aristocráticas alemãs soubessem exatamente como lidar. A Casa de Hanover, como outras casas nobres com profundas raízes alemãs, vivenciou essa tensão com um desconforto que os documentos da época registram nas entrelinhas. Por um lado, a identidade alemã que compartilhavam com a retórica do regime. Por outro, os valores de uma aristocracia cosmopolita com lealdades transnacionais que não se alinhavam facilmente com o ultranacionalismo de uma ideologia que desprezava tudo o que não pudesse ser definido em termos de pureza racial e fronteiras nacionais. Cecile navegava por aquele ambiente com a habilidade de quem aprendera desde a infância que os contextos políticos são sempre mais complexos do que aparentam e que a sobrevivência neles exige um pragmatismo que nem sempre permite uma coerência absoluta. Não se tratava de cumplicidade ativa com o regime. Era a zona cinzenta habitada por muitas famílias de sua posição, próximas o suficiente para evitar a perseguição, mas distantes o bastante em seus valores reais para não serem verdadeiramente uma delas. Uma zona cinzenta que a história julgaria de forma diferente dependendo do momento e da perspectiva a partir da qual fosse observada. Enquanto isso, a vida familiar seguia seu próprio ritmo, independentemente das turbulências do mundo exterior. Os filhos cresceram. Rotinas se estabeleceram. A casa que Cecile e Ernesto Augusto construíram juntos tinha a solidez de algo erguido com intenção e cuidado ao longo de anos. E em 1937, Cecile estava grávida de seu quarto filho. Uma gestação de 8 meses que transcorria normalmente naquele mundo doméstico que era o centro de suas vidas. Foi, como já mencionado, o período mais estável de sua vida. Uma mulher no centro de sua existência, cercada por aquilo que mais amava e com um futuro que se estendia diante dela com a solidez do que já havia sido construído. Então chegou a notícia. A morte de George William de Hanover, irmão de Ernst August.
A família iria se reunir em Darmstadt para o funeral. Para uma família aristocrática europeia daquela época, os funerais de parentes próximos não eram eventos opcionais, nem situações em que o bem-estar pessoal pudesse ser invocado como justificativa suficiente para a ausência. Eram obrigações profundas que misturavam o luto genuíno com o dever dinástico de demonstrar presença e solidariedade familiar ao mundo que os observava. Ernesto Augusto não poderia deixar de comparecer. Era simplesmente inconcebível que ele não estivesse lá. E Cecília, apesar de estar grávida de 8 meses, apesar de todos os médicos da época aconselhá-la a não fazê-lo, recusou-se a ficar para trás. Ela não conseguia imaginar o marido enfrentando sozinho a dor de perder um irmão. A isso se somava uma vida inteira de educação, aquela convicção aristocrática profundamente enraizada de que certas obrigações têm precedência sobre o bem-estar pessoal, de que há momentos em que o dever familiar não é negociável, mas sim cumprido independentemente das circunstâncias. Ambas as coisas eram verdadeiras ao mesmo tempo, amor e dever, como costuma acontecer com as decisões que mais nos definem. A decisão de Cecília de acompanhar o marido foi analisada por historiadores e biógrafos sob todos os ângulos possíveis, em busca de explicações mais complexas. Mas a explicação mais simples é também a mais honesta. Ela amava o marido e queria estar ao seu lado num momento de luto. Ela era o tipo de pessoa que faria isso. O voo foi organizado com a logística habitual das viagens aristocráticas da época, com aquela mistura de modernidade tecnológica e talvez excesso de confiança em meios de transporte que ainda se encontravam num estágio relativamente inicial de desenvolvimento. A aviação comercial na década de 1930 ainda era uma aventura, um território onde os acidentes eram mais frequentes do que qualquer operador admitia publicamente e onde as condições meteorológicas podiam transformar qualquer voo de rotina num pesadelo sem aviso prévio suficiente. Mas, em novembro de 1937, ninguém no círculo de Cecília e Ernst August tinha qualquer motivo específico para pensar que esta viagem em particular seria diferente das muitas outras que já haviam feito. Voos entre as principais cidades europeias já eram relativamente comuns para pessoas da sua posição social e estilo de vida. Havia riscos, mas também havia riscos em comboios, em carros, em todos os meios de transporte que a época oferecia. Essa escolha, feita a partir do melhor de si, do seu amor mais genuíno e do seu mais profundo senso de dever familiar, acabaria por ser a última que ela faria. O avião que transportaria Cecília, Ernst August e sua comitiva naquela noite era um Junkers J-52, a aeronave mais reconhecida e amplamente utilizada na aviação europeia entre as guerras. Era um avião que havia conquistado uma reputação de confiabilidade nos céus europeus ao longo de vários anos de serviço regular e que a Lufthansa utilizava em suas principais rotas com a confiança que advém do uso contínuo sem incidentes graves. Em 1937, o Ju-52 era o símbolo por excelência da modernidade da aviação no continente. Com seus 3 motores, sua fuselagem de metal corrugado que o tornava inconfundível de qualquer ângulo e sua capacidade para transportar até 17 passageiros, representava o ápice da engenharia alemã na aviação civil da época. Diversos países europeus o adotaram como a espinha dorsal de suas incipientes redes aéreas. Na percepção geral da época, e de acordo com os padrões daquele período, era uma aeronave segura, comprovada e confiável. O tipo de avião que inspirava confiança nos passageiros e que as companhias aéreas promoviam com orgulho como um símbolo do progresso tecnológico do qual faziam parte. Mas a segurança da aviação na década de 1930 dependia de uma série de fatores que a tecnologia da época estava apenas começando a controlar sistematicamente. Os instrumentos de navegação eram primitivos em comparação com qualquer padrão posterior. Não havia radar, nem sistemas de posicionamento que hoje tornam praticamente impossível para um piloto não saber exatamente onde está e sua posição em relação ao solo. A meteorologia havia avançado em comparação com as décadas anteriores, mas ainda era uma ciência repleta de incertezas que podiam transformar uma previsão razoavelmente otimista em uma armadilha mortal antes que qualquer intervenção humana pudesse alterar o resultado. A confiança que os viajantes depositavam nos aviões naquela época era em parte justificada, e em parte uma fé que os eventos desmentiam com uma frequência que ninguém estava particularmente interessado em divulgar. As condições sobre a Bélgica naquela noite de novembro eram,
nas palavras dos investigadores que posteriormente analisaram o acidente, extremamente adversas. Os outonos belgas costumam produzir um tipo de nevoeiro denso e rasteiro que faz com que todos os pontos de referência desapareçam, e contra o qual os instrumentos disponíveis ofereciam muito menos proteção do que os passageiros em seus assentos poderiam ter imaginado. O voo partiu de Frankfurt com destino a Londres, com uma escala técnica programada em Ostende. A bordo estavam Cecília e seu marido, juntamente com vários membros de seu círculo íntimo. Um pequeno grupo, mas de extraordinária importância simbólica para as casas reais europeias, que os consideravam parte de sua rede de laços dinásticos. Enquanto sobrevoávamos a Bélgica, o nevoeiro se fechou com a densidade e a velocidade típicas daquela região em novembro. Não era a leve neblina que os viajantes aéreos experimentam ao atravessar nuvens comuns. Era o nevoeiro opaco e profundo que oblitera todos os pontos de referência e torna o espaço uniforme e adimensional a partir do interior de uma cabine de comando, onde não há instrumentos de orientação além da visão direta. A visibilidade caiu praticamente a zero. O piloto, tentando descer para recuperar a orientação ou procurando o aeroporto de Ostende, onde o avião faria uma escala técnica, perdeu de vista o horizonte na escuridão e no nevoeiro. O que aconteceu a seguir se desenrolou em questão de segundos, aquele instante fugaz em que uma situação de voo aparentemente controlável se transforma em uma catástrofe irreversível antes que qualquer intervenção humana possa alterar o desfecho. O avião caiu nas árvores perto da cidade de Steenbroege, nos arredores de Bruges. O impacto foi devastador em todos os sentidos. A aeronave foi arremessada contra as árvores, e o incêndio que se seguiu à queda consumiu grande parte dos destroços em questão de minutos. As árvores atuaram como uma armadilha mortal perfeita, quebrando as asas e desintegrando a fuselagem antes mesmo que os destroços atingissem o solo. Dos passageiros e tripulantes a bordo, a maioria morreu instantaneamente ou pouco depois. Entre os mortos estavam Cecília, Ernst August e membros de sua comitiva. E também o bebê que Cecília esperava, seu quarto filho, que jamais veria o mundo. As primeiras testemunhas a chegar ao local, agricultores e moradores locais atraídos pelo brilho do incêndio na escuridão de novembro, encontraram uma cena de destruição que nenhum deles jamais esqueceria. Os destroços da aeronave estavam espalhados entre as árvores. O fogo consumiu o que restou. E em meio aos destroços, viram o que o acidente havia feito às pessoas que estavam a bordo. Foi nesse contexto de caos e horror que surgiram os primeiros relatos sobre o bebê. Relatos que o tempo não conseguiu esclarecer com a certeza que merecem, mas também não conseguiu apagar completamente. Há um detalhe na história de Cecília que a transforma de um trágico acidente de avião, ainda que extraordinariamente comovente devido a quem estava a bordo, em algo de uma dimensão completamente diferente. É um detalhe que os historiadores sempre abordaram com a cautela que merece e que o público, durante décadas, recebeu com um choque específico gerado por algo que se situa nos limites da nossa imaginação. O bebê que Cecília carregava naquela noite estava com 8 meses de gestação. 8 meses completos, o que significa uma criança perfeitamente viável fora do útero, de acordo com os padrões médicos de qualquer época. Uma criança com um lugar reservado na história da família, carregando o peso de uma linhagem que já o incluía mesmo antes de seu nascimento. Com um futuro que seus pais começavam a imaginar com a emoção peculiar que acompanha a gravidez do quarto filho, quando os 3 primeiros já haviam estabelecido que esta era uma família que sabia como criar e amar seus filhos. A pergunta que ninguém conseguiu responder de forma completamente satisfatória desde então é se aquela criança nasceu nos minutos caóticos que se seguiram ao impacto. Se houve ou não um breve período de vida fora do útero, mesmo que por apenas alguns segundos, mesmo que ninguém pudesse fazer nada para prolongá-lo, antes que a morte também a levasse. Alguns relatos dos primeiros socorristas que chegaram ao local, atraídos pelo brilho do fogo que rasgava a escuridão belga de novembro, mencionaram ter encontrado um recém-nascido entre os destroços do avião. Mas as condições no local tornaram extraordinariamente difícil estabelecer com precisão o que havia acontecido naqueles minutos. A escuridão total, o fogo ainda queimando em partes dos destroços, a inevitável confusão dos presentes diante de uma cena de tamanha destruição, o choque de descobrir que entre os mortos estava uma princesa grávida. Outros relatos, mais cautelosos em suas afirmações e mais rigorosos em sua abordagem da incerteza, simplesmente afirmam que Cecília morreu junto com seu filho ainda não nascido.
sem especificar se houve ou não um período de vida independente fora do útero. A ambiguidade não foi resolvida na época e não foi definitivamente resolvida desde então, porque as circunstâncias do acidente impossibilitaram o tipo de verificação que teria solucionado a questão. O que ficou claro? E esta foi a resposta que a história pôde dar àquela pergunta sem resposta, é que a criança foi oficialmente reconhecida como membro da Casa de Hanover. Recebeu as mesmas honras fúnebres condizentes com sua posição dentro daquela família, foi sepultado ao lado de sua mãe, e essa decisão, que poderia ser interpretada como um mero gesto de protocolo aristocrático, na verdade tinha uma dimensão profundamente humana e deliberadamente afirmativa. Era o reconhecimento de que aquela criança existira, de que tivera uma identidade mesmo que apenas na página de uma árvore genealógica, de que sua vida, por mais breve e incerta que fosse, merecia ser reconhecida e lamentada com as mesmas honras que a de qualquer outro membro daquela família. O que o acidente destruiu naquela noite foi muito além das vidas que ceifou no momento do impacto. Destruiu também um futuro idealizado com a concretude específica das expectativas de uma família que já tinha 3 filhos e esperava o 4º. Os aniversários que não seriam comemorados, as palavras que não seriam ditas entre irmãos que nunca chegaram a se conhecer, os abraços que não seriam dados. A infinita riqueza de tudo o que poderia ter sido e não foi, condensada na figura daquela criança que foi enterrada com a mãe sem jamais ter visto o mundo, além dos destroços de um avião na escuridão de novembro. É nessa dimensão que a história de Cecília alcança sua ressonância mais universal e duradoura. Ela deixa de ser apenas o conto de uma princesa grega com uma árvore genealógica extraordinária e se torna algo que qualquer pessoa que já amou e perdeu pode reconhecer como seu. Pois não fala do drama da queda de um poderoso do alto de seu poder, mas de algo mais próximo e devastador. A interrupção de uma vida em sua plenitude, a destruição de um futuro que já começava a tomar forma na imaginação e no amor daqueles que o aguardavam. A questão do bebê, se ele nasceu vivo nos momentos caóticos após o acidente, permaneceu o elemento mais perturbador da história por décadas. O detalhe que a transforma de um trágico acidente de avião em algo com uma ressonância completamente diferente. Porque o bebê que Cecília carregava naquela noite não era simplesmente um ser abstrato ou uma estatística da tragédia. Era uma pessoa com um nome já escolhido, com um lugar reservado na história da família, com um futuro que seus pais começavam a imaginar com um entusiasmo peculiar de quem sabe como fazê-lo, porque já o fez antes. A notícia do acidente viajou da Bélgica para as cortes e residências aristocráticas da Europa com a velocidade que os meios de comunicação de 1937 permitiam. Mais lenta do que hoje em termos de imediatismo, mas suficientemente rápida para que, antes do amanhecer, telegramas já circulassem entre palácios e residências de Lisboa a Estocolmo, de Atenas a Bucareste, carregando em suas poucas palavras o peso específico de uma notícia que ninguém naquelas cortes queria ler, mas que todos acabariam lendo. O rei George VI da Grã-Bretanha, ligado a Cecília pelos muitos laços que uniam as casas reais europeias naquela era de parentesco ramificado que fazia de praticamente qualquer monarca primo de praticamente qualquer outro, expressou suas condolências com a formalidade exigida pelo protocolo e com a dor genuína que a notícia gerou naqueles que a receberam e compreenderam o que significava perder alguém jovem e no auge da vida daquela maneira tão particular. A família real grega, dispersa entre Atenas e várias partes da Europa, onde seus membros residiam de acordo com suas diferentes circunstâncias políticas e pessoais, recebeu a notícia com o profundo peso daqueles que já haviam perdido demais e que encontravam em cada nova perda o eco acumulado de todas as anteriores. Cecília não era apenas uma princesa de nascimento, uma figura em uma árvore genealógica. Ela era uma irmã, uma prima, uma pessoa real cuja voz, seus gestos e seu jeito particular de estar em um ambiente eram insubstituíveis, da mesma forma específica que as pessoas reais que conhecemos e amamos de verdade são insubstituíveis. Seu irmão Paul, que em 1937 ainda era o herdeiro aparente, pois Jorge II reinava em Atenas, recebeu a notícia com aquela mistura de incredulidade e tristeza que os contemporâneos recordariam por anos ao falar daquele momento. Havia algo particularmente cruel no fato de Cecília ter morrido viajando para acompanhar o marido ao funeral de um cunhado, como se a lealdade familiar que a levara a embarcar naquele avião tivesse se tornado o instrumento de sua própria destruição. Esse paradoxo, morrer por comparecer a um funeral, tinha uma dimensão quase literária que o tornava mais difícil de assimilar, e não mais fácil.
como se o destino tivesse escolhido deliberadamente o método mais irônico disponível. Em Atenas, a capital onde Cecília nasceu e para onde o destino a conduziu e a afastou alternadamente durante toda a sua infância, o impacto foi muito além do luto por uma figura pública reconhecida. Foi o luto por toda uma geração. Aquela geração de jovens aristocratas gregos que cresceram em meio ao esplendor e ao exílio, entre a promessa da grandeza dinástica e a realidade de um mundo que se redefinia de maneiras que nenhum manual de etiqueta havia previsto. Cecília era, nesse sentido, um dos rostos mais reconhecíveis daquela geração, uma das que melhor a personificavam. Mas para compreender plenamente o peso dessa tragédia nas cortes europeias que a acolheram, é preciso também entender quem Cecília era para além do seu título e dos fatos frios da sua árvore genealógica. Aqueles que a conheceram pessoalmente descrevem-na como uma mulher de caráter equilibrado, capaz de transitar com igual facilidade entre a etiqueta formal de uma recepção de Estado e o calor descontraído de uma reunião familiar. Falava fluentemente várias línguas. Possuía aquela habilidade singular de criar laços genuínos com pessoas de origens muito diferentes. O tipo de ligação que torna alguém verdadeiramente amado para além das obrigações impostas pela posição social. A imprensa internacional cobriu o acidente com aquela mistura de reverência e curiosidade mórbida que sempre caracterizou a relação do público com as tragédias da realeza. Os detalhes da gravidez avançada de Cecília, as circunstâncias da viagem para o funeral, a presença do bebê. Todos esses elementos se combinaram para produzir uma história de tamanha ressonância humana que nenhum editor poderia ignorá-la. Telegramas continuaram a circular por dias. E em algum lugar dentro dessa onda de formalidades diplomáticas, existia também a dor genuína do povo da realeza que conhecia e amava Cecília, menos visível, mas mais duradoura. A notícia do acidente chegou a Atenas nas primeiras horas de 28 de novembro de 1937, na capital grega, onde a família real navegava pela complexa situação política de um país que alternava entre monarquia e república, com uma frequência que exauria seus protagonistas. O impacto foi profundo e se manifestou de maneiras diferentes, dependendo da ligação de cada pessoa com Cecília. Para aqueles que a conheciam pessoalmente, foi a perda de uma mulher real, cuja presença era insubstituível. Para aqueles que a conheciam apenas de nome e título, ela era um símbolo de algo mais amplo. A fragilidade daquelas vidas que o mundo contempla com fascínio e que o destino trata sem qualquer consideração especial. O funeral de Cecília e Ernest Augustus foi realizado na Alemanha com a solenidade condizente com seu status e a magnitude do evento no contexto europeu de novembro de 1937. Um daqueles grandes atos da aristocracia do período entre guerras, onde o protocolo cerimonial e o luto genuíno coexistiam em proporções que observadores externos raramente conseguiam distinguir, onde a rigidez das formalidades servia como o único recipiente disponível para conter uma perda que, sem esse recipiente, não saberia como se expressar em público. As casas reais europeias enviaram representantes como gesto de solidariedade dinástica. A imprensa internacional cobriu cada detalhe com a atenção que a história acumulada daquela família e a particularidade dramática das circunstâncias inevitavelmente exigiam. E entre os presentes no funeral estava um homem cuja presença não passou despercebida na época e que tem sido analisado e discutido por historiadores há décadas, porque sua presença naquele lugar, naquele momento, encapsulava as contradições de toda uma era. Adolf Hitler compareceu ao funeral de Cecília e Ernest Augustus. Sua presença não foi acidental nem puramente cerimonial, embora o protocolo fosse a justificativa formal disponível. A Casa de Hannover, e em particular a figura de Ernesto Augusto e seus laços familiares, mantinham uma relação com o regime nazista que os historiadores descrevem como complexa, termo usado quando a realidade desafia categorias simplistas de colaboração ativa ou resistência declarada. Os aristocratas alemães daquela época navegavam por uma zona cinzenta com sua própria lógica interna, suas próprias contradições e suas próprias formas de racionalização, que o tempo julgou de maneiras diferentes, dependendo do momento histórico e das informações disponíveis na época. A presença de Hitler no funeral foi interpretada de maneiras radicalmente diferentes por diversos observadores. Para alguns, demonstrava o interesse do regime em apropriar-se simbolicamente da aristocracia alemã, apresentando-se ao mundo como o legítimo e natural guardião das mais ilustres tradições germânicas.
o continuador de uma história personificada pelas grandes famílias nobres. Para outros, foi simplesmente o gesto calculado de um líder que compreendia perfeitamente o valor da imagem pública em todas as suas dimensões e que nunca perdia a oportunidade de se colocar no centro de eventos que atraíssem a atenção internacional. Para a família enlutada, a presença do ditador no momento mais doloroso de suas vidas acrescentou uma camada profundamente desconfortável de ambiguidade a uma dor que já era difícil o suficiente de suportar sem essa complicação adicional. Era uma presença que ninguém havia pedido e ninguém estava em posição de recusar, porque recusá-la teria consequências que a família não estava preparada para enfrentar. Essa imagem, Hitler entre os enlutados no funeral de uma princesa grega morta em um acidente de avião enquanto viajava para o funeral de seu cunhado, funciona em retrospectiva como uma extraordinária lupa para as contradições de toda uma era. Em novembro de 1937, a Alemanha nazista havia passado 4 anos construindo metodicamente o aparato de um Estado totalitário que já havia dado ao mundo amplas e inequívocas indicações de sua direção. Mesmo assim, muitas famílias aristocráticas alemãs ainda se agarravam à tênue zona de esperança de que as coisas não chegariam ao ponto previsto pelos observadores mais pessimistas. Essa esperança se revelaria a mais custosa das ilusões produzidas pela época. Os filhos órfãos de Cecílie e Ernest Augustus cresceriam em uma Alemanha que, nos anos seguintes, mergulharia na guerra mais devastadora que o continente já conhecera e na derrota mais completa que qualquer potência europeia já havia sofrido na história moderna. Cresceriam carregando a memória de pais que morreram juntos, cumprindo seu dever familiar, e o legado ambíguo de uma casa nobre que tentava preservar sua identidade em meio a uma convulsão histórica sem precedentes, para a qual nenhum protocolo os havia preparado. A história de Cecílie, contudo, não terminou com sua morte, nem com o funeral solene onde Hitler apareceu entre os enlutados. Sua história continuou na memória coletiva das famílias reais europeias, nos arquivos onde suas cartas e documentos pessoais são preservados, e, sobretudo, na consciência de que aquela noite de novembro sobre a Bélgica representou mais do que apenas a morte de uma princesa. Representou o prelúdio para o fim do mundo, o fim da Europa aristocrática entre as guerras, que ainda não sabia ao certo o que estava por vir, mas já o sentia na pele. Os filhos que Cecílie e Ernesto Augusto deixaram cresceram com uma história familiar que era ao mesmo tempo um privilégio e um fardo de uma magnitude que nenhum deles havia escolhido, mas que nenhum deles podia ignorar porque estava no centro de sua identidade. O primogênito Ernesto Augusto IV assumiu desde muito jovem a responsabilidade de representar a continuidade da Casa de Hannover em circunstâncias que não poderiam ter sido mais adversas para tal empreitada. Crescer sem pais, em um país às vésperas de uma guerra que terminaria na derrota mais total e devastadora de sua história moderna, com uma herança aristocrática que o novo mundo emergente daquela guerra não saberia bem como lidar, era uma combinação que teria esmagado muitos que não possuíssem a determinação que ele demonstraria nos anos seguintes. A história dos filhos de Cecílie é também, nesse sentido mais amplo, a história de toda uma geração de aristocratas europeus que teve de aprender a existir num mundo que decidira de maneiras diferentes em cada país, mas com notável consistência que títulos sem tronos eram ornamentos interessantes da história, mas não estruturas de poder real ou fontes de privilégios garantidos. Foi uma adaptação que alguns fizeram com mais elegância do que outros, mas que todos tiveram de fazer de alguma forma, renegociando a sua relação com um passado que os definia, mas que já não lhes assegurava nada de concreto. A morte da mãe grávida em um acidente de avião, enquanto viajava para cumprir seus deveres familiares, tornou-se uma daquelas histórias fundamentais que as famílias transmitem de geração em geração como parte de sua memória coletiva. Não é a história de alguém que morreu fazendo algo extraordinário no sentido mais convencional da palavra. É a história de alguém que morreu fazendo algo completamente comum, algo que qualquer um poderia fazer: ir ao funeral do cunhado para consolar o marido em seu luto. E é justamente isso que torna tão difícil esquecer e tão fácil reconhecer como algo que poderia ter acontecido conosco ou com alguém que amamos. Os anos da Segunda Guerra Mundial foram para os filhos de Cecílie anos de perdas acumuladas que a guerra impõe a todos que a atravessam. Perdas materiais que, no caso de uma família com extensas propriedades numa Alemanha em guerra e depois derrotada, foram consideráveis. Perdas de entes queridos nas diferentes frentes e circunstâncias que o conflito multiplicou impiedosamente.
Perdas de uma ordem mundial que havia organizado suas vidas de maneiras que não seriam mais possíveis da mesma forma. A derrota da Alemanha em 1945 trouxe consigo uma reorganização completa do que restava, sob condições radicalmente diferentes de tudo o que a família havia conhecido. As propriedades que sobreviveram à guerra foram sujeitas às redistribuições e confiscos do período pós-guerra. As posições que a família ocupava na estrutura social alemã tiveram que ser renegociadas em um contexto que já não reconhecia os mesmos títulos com a mesma deferência. Os anos de reconstrução foram também anos de profunda redefinição do que significava ser uma casa nobre sem um reino na Alemanha dividida do pós-guerra. A Casa de Hanover perdeu seu reino em 1866, quando foi absorvida pela Prússia. Sobreviveu a 7 décadas sem trono antes da guerra, mantendo sua identidade e seus laços com a rede de casas reais europeias. Sobreviveu também à Segunda Guerra Mundial, ao período pós-guerra, à reconstrução e a todas as mudanças que o século XX trouxe. Os descendentes de Cecily vivem hoje espalhados pela Europa, carregando em seus sobrenomes o traço de uma história que começou séculos antes dela e que continuará para além de todos nós. Uma linhagem que a noite de novembro de 1937 tentou interromper, mas acabou por falhar. O que se pode afirmar com certeza sobre os filhos de Cecily é que nenhum deles, nas décadas que se seguiram, deixou de carregar o peso daquela história como parte de quem eram. Não como um fardo esmagador, mas como uma lembrança constante da fragilidade das coisas, do valor do tempo e de como as decisões tomadas por amor e dever definem as pessoas tanto quanto, ou até mais do que, aquelas tomadas por cálculo e interesse próprio. Era a lição que sua mãe havia personificado da maneira mais definitiva possível. O legado de Cecily estende-se também em outra direção, menos genealógica e mais humana, na consciência de que sua história representa algo que as gerações subsequentes reconheceram como significativo, como digno de ser lembrado e transmitido. Há nela uma combinação singular de grandeza e vulnerabilidade, de escolhas com consequências irreversíveis, de vidas interrompidas no auge de seu desenvolvimento, que fascina historiadores, escritores e o público em geral desde o acidente, e que não perdeu nada de seu poder de cativar com o passar do tempo. A investigação do acidente que matou Cecily e Ernest Augustus foi conduzida pelas autoridades belgas com a meticulosidade que um caso de tamanha importância internacional exigia, e também com a pressão implícita que as circunstâncias diplomáticas de novembro de 1937 exerciam sobre qualquer processo que pudesse ser inconveniente para as relações entre a Bélgica e a Alemanha de Hitler. Os especialistas examinaram os destroços do Junkers Ju-52 espalhados entre as árvores de Steenbrugge, nos arredores de Bruges. Reconstruíram, na medida do possível, a sequência de eventos que levaram ao acidente e chegaram a conclusões que apontavam principalmente para 2 fatores: as condições meteorológicas extremamente adversas que reduziram a visibilidade a praticamente zero naquela área da Bélgica naquela noite de novembro, e a desorientação do piloto durante a descida através do nevoeiro, que o fez perder de vista o horizonte na escuridão. O piloto também morreu no acidente, encerrando definitivamente a possibilidade de se obter seu relato direto sobre o que aconteceu nos minutos finais do voo. Um período em que as decisões foram tomadas com tamanha rapidez que não havia tempo para nada além do impacto. Sem seu depoimento, e com as ferramentas de análise forense aeronáutica disponíveis em 1937, a reconstrução dos eventos tinha limitações que nenhum esforço investigativo poderia superar. Os depoimentos das primeiras testemunhas que chegaram ao local atraídas pelo brilho do incêndio descreveram uma cena de destruição total. Fragmentos da aeronave espalhados por um raio considerável ao redor do ponto inicial do impacto, árvores que atuaram como uma armadilha mortal e o fogo consumindo o que restava. A investigação foi relativamente rápida. Isso se deveu em parte ao fato de as conclusões serem bastante óbvias desde o início, considerando o que se sabia sobre as condições meteorológicas. Também se deveu em parte ao peso político do caso, que gerou uma pressão não explicitamente declarada, mas que podia ser sentida por todos os envolvidos. A Bélgica não tinha interesse em que uma investigação prolongada sobre um acidente em seu território se tornasse um problema diplomático com a Alemanha de Hitler, num momento em que as relações entre os países europeus já estavam bastante tensas. E a Alemanha tinha seus próprios motivos para desviar o foco internacional o mais rápido possível do acidente em si para o funeral e o luto oficial que o regime lideraria. Em Steenbrugge,
Perto de Bruges, existe uma placa comemorativa que marca o local onde o avião caiu naquela noite de novembro de 1937. Não se trata de um grande monumento, nem de uma estrutura que exija a atenção do visitante ocasional. É algo discreto, na escala de uma memória local que o tempo transformou em história consolidada. Um daqueles episódios que os habitantes de um lugar conhecem porque pertence à memória coletiva da sua comunidade, mesmo que os protagonistas tenham vindo de longe e as circunstâncias que os levaram até lá pertençam a um mundo que já não existe. Esse pequeno monumento é, de certa forma, a medida perfeita da vida de Cecile e da importância de sua história. Não precisa de grandiosidade para transmitir seu peso. Existe com a mesma descrição com que Cecile existiu, não exigindo mais espaço do que ocupa, mas possuindo uma permanência que monumentos grandiosos nem sempre têm. Nos arquivos históricos belgas, no acervo documental da Casa de Hanover preservado na Alemanha e nas coleções de fotografias e correspondências que os descendentes de Cecile conservaram ao longo de décadas, existe material que nos permite reconstruir não só os eventos do acidente, mas também a vida da mulher envolvida. As fotografias que sobreviveram mostram uma mulher de presença elegante, porém despretensiosa, com uma expressão que seus biógrafos descreveram repetidamente como serena e profundamente viva. Não a pose calculada de alguém que sabe que está sendo observada, mas a naturalidade de alguém que aprendeu a conviver com a atenção pública sem se deixar consumir por ela. Alguém que vive plenamente o momento presente. Sua história também permeou outras formas de memória coletiva. Artigos em revistas da época, reportagens que misturavam o luto genuíno com o fascínio duradouro da imprensa por tragédias da realeza. E ao longo das décadas, livros de história, documentários e publicações dedicadas à genealogia da realeza europeia mantiveram sua memória viva com uma regularidade que demonstra algo duradouro. No mundo dos entusiastas da história dinástica europeia, o acidente de Steenbrugge ocupa um lugar especial. O de uma daquelas histórias que condensam em poucas horas o peso emocional de uma vida inteira, histórias que não podem ser contadas sem que o ouvinte reconheça algo de si mesmo. A história de Cecília da Grécia e Dinamarca sobreviveu com uma vitalidade que muitas figuras mais poderosas de sua época não conseguiram preservar. Há um paradoxo nisso, frequentemente apontado por biógrafos e que merece ser mencionado diretamente. Ela foi uma mulher que viveu à margem do poder real, que nunca reinou, que nunca tomou decisões que afetaram o destino de qualquer nação, que não deixou discursos, tratados ou reformas que o mundo recorda com gratidão, e, no entanto, sua história chegou até nós, quase 90 anos depois, com todo o seu peso emocional intacto. Talvez porque ela resuma algo essencial sobre a condição humana que as grandes narrativas de poder e conquista nem sempre conseguem abarcar. A vulnerabilidade específica da vida diante de circunstâncias completamente fora do controle individual. Uma princesa que escolheu acompanhar o marido ao funeral de um cunhado, que escolheu o amor e a lealdade familiar em detrimento da prudência médica que qualquer médico teria aconselhado, que embarcou em um avião com seu filho ainda não nascido e nunca chegou ao seu destino. Nessa história simples e devastadora, há algo que transcende títulos de nobreza e árvores genealógicas. Algo que qualquer pessoa que já amou e perdeu pode reconhecer como seu. A Grécia, país onde Cecile nasceu e cujo sobrenome ela carregava como parte inseparável de sua identidade, trilhou seu próprio caminho turbulento ao longo do século XX. Sob o regime autoritário do general Metaxas, desde 1936, com o apoio do rei Jorge II, o país vivenciava sua própria crise quando o acidente ocorreu. A monarquia grega ainda passaria por décadas de restaurações e exílios alternados antes de ser definitivamente abolida em 1974 por meio de referendo. O nome de Cecile passou a ser associado a uma época em que essa monarquia ainda parecia ter um futuro, quando os aristocratas gregos exilados na Europa ainda podiam imaginar que o mundo voltaria a ser como era antes. Sua mãe, Sofia da Prússia, havia falecido em 1932, 5 anos antes dela. Seu pai, o rei Constantino, havia morrido em 1923. Cecília perdera ambos os pais antes de completar 25 anos, e agora seus próprios filhos a perdiam, antes mesmo de chegarem à adolescência.
Há algo nessa cadeia de perdas sucessivas que revela uma era inteira que consumiu seus protagonistas com uma velocidade implacável, não deixando tempo para consolidar nada antes do próximo golpe, impedindo que as gerações se cruzassem com a serenidade necessária para transmitir o que precisava ser transmitido. Biógrafos que estudaram Cecília frequentemente apontam para um paradoxo no cerne de sua história. Ela foi uma mulher que sempre viveu à margem do poder real, jamais tomando decisões que afetariam o destino de qualquer nação. E, no entanto, sua história sobreviveu com uma vitalidade que muitas das figuras mais poderosas de sua época não conseguiram preservar. Talvez porque sua história resuma algo essencial sobre a condição humana, sobre a vulnerabilidade da vida diante de circunstâncias que fogem ao controle individual. Uma princesa que escolheu acompanhar o marido, uma decisão que se revelou a última. Nessa história, há algo com que todos podem se identificar. O que a noite de 27 de novembro de 1937 levou para sempre foi a vida específica, irrepetível e insubstituível de uma mulher que aos 26 anos esperava um filho e acompanhava o marido ao funeral de um cunhado, e que olhava pela janela do avião para a escuridão do outono europeu sem saber que aquela seria a última escuridão que veria. A história de Cecília nos lembra que a vida é sempre provisória, que os planos mais sólidos podem desmoronar no tempo que um avião leva para se chocar contra uma árvore na escuridão de novembro. Que o amor e o senso de dever com que tomamos nossas decisões não garantem nenhum resultado específico e não nos protegem de nada que o mundo decida colocar em nosso caminho. Mas também nos lembra de algo igualmente importante e talvez mais difícil de sustentar: que escolher por amor, agir por lealdade, estar presente para aqueles que amamos mesmo quando seria mais fácil ou mais prudente ficar em casa, é em si um ato de dignidade que não precisa sobreviver para ter significado. Cecília da Grécia e da Dinamarca, princesa de 2 países, esposa, mãe, mulher, embarcou num avião numa noite de novembro porque amava o marido e queria estar ao seu lado. Ela não chegou ao seu destino, mas a sua história chegou a este ponto, a este momento que contamos juntos. E isso também é uma forma de a jornada continuar. Em Steenbrug, perto de Bruges, a placa discreta permanece. As árvores que derrubaram o avião desapareceram, substituídas por outras que nada sabem do que aconteceu entre suas antecessoras naquela noite. Mas o lugar se lembra, com essa memória silenciosa de lugares onde algo irreversível ocorreu. E nós também nos lembramos que é a única coisa que podemos fazer pelas pessoas cujas histórias nos alcançam do outro lado do tempo.